Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. As tecnologias estão mudando os conceitos de tempo e de espaço. Este velho planeta acabou se tornando uma aldeia. No meio da Amazônia é possível conversar com alguém que esteja em Manaus, no Rio de Janeiro, em Sydney, na Austrália ou no deserto do Saara. O telefone, o fax, a TV, o vídeo, o rádio, o computador e a internet mudaram o conceito de aula. Para debater as tecnologias usadas na educação à distância, convidamos o coordenador de internet da Fundação Vanzolini na Universidade de São Paulo, Fernando Moraes. O professor da PUC do Paraná, Antônio Simão Neto, e a designer instrucional, Marilene Garcia. E você é nosso convidado especial. Participe. Mande já sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 216689. Via internet salto@tvebrasil.com.br. Ou ainda pelo fax. Diz que o código da operadora, o DDD 21 e o número 224-5135. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. As tecnologias interativas podem facilitar o trabalho do educador. São poderosos instrumentos de educação à distância. Do correio à internet, o professor consegue bons resultados. Os projetos de educação à distância começaram usando o correio. Depois vieram outras tecnologias. Mas será que hoje o correio deixou de ser adequado? Cartas aos Professores Rurais de Ibiúna é um livro organizado pelas professoras Beatriz Cardoso e Maria Cristina Ribeiro Pereira. Este livro mostra o resultado de um trabalho de suporte a professores na cidade de Ibiúna, no estado de São Paulo. As cartas contam a história das dificuldades de acesso à informação em regiões isoladas. O projeto, tão simples quanto eficiente, abriu um canal de reflexão sobre o ato de educar. Ao lado de tecnologias mais tradicionais, surgem novas experiências que apontam caminhos para o trabalho do professor. Basicamente, nós temos 3 modelos de como fazer educação à distância. Um modelo que é o chamado broadcast, que é um modelo onde você manda informação para o usuário. O outro modelo é uma tentativa de você virtualizar a escola tradicional, essa escola que nós temos hoje. E um terceiro modelo que nós estamos tentando implementar é de você tentar fazer um acompanhamento, um suporte ao professor, ao aluno, via rede, via internet. E esse nós estamos chamando do estar junto virtual. Ok. Nós, ao longo desses 3 dias, durante a série, a gente tem discutido bastante até as tecnologias, né? Nós vimos ali no vídeo que uma tecnologia não excluiu a outra, né? Elas acabaram se integrando. Agora, a gente pode dizer que existe uma tecnologia mais importante para a educação à distância, professor Fernando? Bom, eu acho que... Eu queria fazer primeiro uma distinção que me parece importante quando a gente fala de tecnologia. E o tema do programa é tecnologia em educação à distância. Tecnologia pode ser entendido como aparato tecnológico, como artefato, como equipamento. Então, nesse sentido especificamente, todas as tecnologias têm alguma aplicação em processos educacionais e podem ser utilizados de muitos modos diferentes e têm sido utilizados de muitos modos diferentes. Agora, tecnologia também pode ser entendida como processo. E aí o processo é o saber fazer. O processo é a mudança de uma concepção que o aparato tecnológico muitas vezes induz ou permite. Então, nesse sentido, as tecnologias mais interativas têm sido mais provocadoras de mudanças de concepção. Então, a internet, em particular,
que é, digamos assim, o palco para onde estão convergindo todas essas tecnologias mais tradicionais, ou parece que convergem, né, para a internet, ela tem esse elemento novo, é um elemento que transcende na medida em que ele traz a possibilidade de uma interatividade que outras tecnologias não traziam. Então, eu gosto de falar de tecnologia nesta perspectiva, na perspectiva de processo, de concepção, de saber fazer, mais do que do aparato tecnológico propriamente dito. Mas hoje existe um aparato tecnológico que seja mais importante? Podemos dizer que isso é possível, professor Antônio? Talvez a gente possa até aprender um pouco com a Bíblia mesmo, né? Tem uma história contada na Bíblia que diz, uma parábola que conta que não adianta colocar vinho novo em odres velhos, né? Na educação a gente vê coisas muito semelhantes. A gente pode ver muitas novas tecnologias que até podem nos seduzir pelo brilho da tecnologia, pela intensidade com que ela chega a nós, mas no fundo sem uma nova proposta educativa, sem saber o que fazer com elas, sem caminhar para novas formas de ensinar e de aprender, a gente não estaria dando um passo muito longo, mesmo adotando novos recursos tão fantásticos como a internet ou como a televisão digital que vem por aí. Ou seja, então não adianta nada um excelente aparato tecnológico sem o processo, aqui o professor Fernando... Uma nova concepção. Né? Uma nova ideia, Isso. né? Marilene, nós anunciamos você como designer instrucional. O que vem a ser uma designer instrucional dentro da educação à distância? Bem, a pessoa que tem essa tarefa de ser a desenhista instrucional, vamos colocar esse termo agora no português, é justamente para organizar, né, diferentes formas, diferentes aparatos, diferentes processos que diz respeito ao material que vai ser utilizado, né, nessa relação professor-aluno. Hoje, o papel do design instrucional, ele se ampliou bastante em função do uso de diferentes recursos que estão presentes, por exemplo, na internet. No meu caso particular, a minha experiência é mais em desenhar cursos para a internet, a gente chama cursos online. Dessa forma, o desenhista tem de conhecer esses recursos, tem de estar desenvolvendo o tratamento do material também dentro de um projeto pedagógico que vá valorizar esses recursos e, obviamente, a qualidade da aprendizagem. Enfim, o desenhista instrucional é um lugar novo, né, que está sendo... Quer dizer, a ideia já não é tão nova, mas, enfim, o lugar é novo, a internet, e está ampliando muito a nossa função agora. Eu queria voltar, então, um pouco ao vídeo. Mostrou lá que as cartas, né, de um livro, se transformaram até em um livro, foram muito importantes dentro de um processo de educação à distância. Toda a sociedade vem discutindo aí que nós vamos ter uma sociedade do futuro sem papel e nem tinta. Claro que algumas pessoas são contra, eu queria saber a opinião de vocês. Professor Antônio. Olha, tem que fazer uma distinção entre o que tem realmente diferente nessas novas mídias, né? Eu tenho trabalhado muito com a informática aplicada na educação e tenho descoberto que a maior parte das dificuldades que nós temos não são com a tecnologia, mas sim nós não sabemos como comunicar com as imagens. Os computadores não nos fazem produzir melhores textos, eles não nos fazem saber comunicar uma porção de recursos e estímulos que nós podemos usar com essas mídias, né? Então muitas das coisas dependem de habilidades anteriores que nós já não tínhamos desenvolvido a ponto interessante na escola. Nós podemos ver também, acho que o professor Moran, que tem uma frase boa, ele diz que as tecnologias ampliam os bons professores. Uma maneira muito educada como ele é, de dizer que muita tecnologia na mão de professores ou desmotivados ou ainda sem a capacitação adequada, não vão fazer nenhuma transformação profunda na educação. Nós já vimos anteriormente outros milagres sendo propostos para nós, né? A própria televisão educativa, outros momentos onde tecnologias disseram que revolucionariam a educação. Olha, só nós podemos fazer isso, né? A tecnologia não vai fazer isso por nós. Só o material humano e muito bem trabalhado, né, professor? Agora, eu queria inserir aqui na discussão, quer dizer, a ideia de que, embora toda a colocação que o professor está fazendo seja absolutamente pertinente, as tecnologias que nós hoje temos à nossa disposição, de fato, estão modificando todo o cenário, todo o contexto de ação humana. E aí não é só na educação, em todas as áreas de atuação, né? Quer dizer, são os hospitais, na área do banco, os aviões, tudo. E a educação é uma dessas dimensões, né? A arte, a maneira como a gente está lidando com o tempo, com as fronteiras geográficas, quer dizer,
tudo isso está sendo revolucionado porque as novas tecnologias estão minando estes conceitos, que eram conceitos da linearidade, o conceito do tempo, o conceito do espaço, que são ressignificados com as novas tecnologias. Então, o professor vê ampliado o seu poder hoje com as novas tecnologias, se souber apropriar aquilo que elas podem trazer de qualidade para o seu trabalho, como também vê desqualificado o seu trabalho se não o fizer, porque ele vai estar absolutamente descontextualizado. O mundo hoje exige que as pessoas saibam lidar com essa dimensão, que é a dimensão da tecnologia que compõe o nosso meio ambiente. Paulo Freire falava que, na época dele, estava no ar o rádio, porque era o momento em que o rádio chegava na comunidade onde ele vivia quando era criança. Então, o rádio era um referencial fundamental na vida dele. E hoje, esse referencial é a informática, é a internet, é a instantaneidade da informação. Então, isso muda muito o ambiente onde as pessoas aprendem e as nossas estratégias de ensino, portanto. Mas ainda assim, o rádio ainda alcança regiões em que a internet ainda não chegou. Tá Sem certo? dúvida. Eu acho que existem cada vez mais, vamos dizer assim, o desenvolvimento a percepção para as necessidades. Existem sempre diferentes necessidades, existem sempre diferentes públicos, e para esses públicos, diferentes projetos e diferentes mídias vão ser aplicadas. A gente pode combiná-las, a gente pode escolher uma única, né? A questão do rádio, a televisão, o uso da internet, ou o nível de investimento também que a gente tem por trás para aplicar essas diferentes mídias, né? Então, na medida em que a gente consegue perceber essas diferentes necessidades, a gente vai procurar qual é o meio mais adequado, qual é a mídia mais adequada, qual é a tecnologia mais adequada, e estudar para esse público. Ok. Mônica, nós já temos perguntas por fax. Obrigada. Ismar Inácio, psicopedagogo de Teotônio Vilela, Alagoas. Que percurso pode ser trilhado pelo professor online ou não para que o aluno ultrapasse de objeto a sujeito e que o ambiente escolar seja libertador, levando em consideração o antigo paradigma educacional, onde a escola era dona do saber? Professor Antônio. Olha, o caminho é um caminho cheio de percalços. Para muitas pessoas, as novas tecnologias, as novas mídias que aparecem, são assustadoras, porque elas provocam mudanças. Para outros, é como se a gente estivesse vivendo, como para mim, é como se a gente estivesse vivendo na época do Gutenberg ou dos irmãos Lumière, né? Onde estamos vendo um novo meio aparecer, sem saber muito bem para onde que ele vai e o que vai acontecer. De fato, a gente tem que assumir um papel mais positivo nessa história, né? Esses meios vão ser aquilo que nós pudermos fazer deles. Então, o nosso papel como professores é muito mais importante do que absorver novas tecnologias, mas sim de moldar essas tecnologias para as nossas necessidades educacionais. Senão vamos ser consumidores de parafernália digital, né, como às vezes acontece. Eu acho que o caminho do professor para trabalhar online é pensar, em primeiro lugar, quais são os processos educacionais, qual a relação com o conhecimento, qual a relação interpessoal que o professor quer construir com seus alunos, né? Muitos recursos tecnológicos estão sendo usados hoje das mesmas maneiras tradicionais. Quer dizer, e a gente sabe, uma videoconferência é mais entediante ainda, muitas vezes, do que a própria sala de aula, né? Então, nem sempre as novas tecnologias trazem novas maneiras de relacionamento e crescimento. Vai depender do processo ao que o professor Fernando se referiu. E do saber utilizar essas linguagens novas, porque com uma mídia nova, quando ela aparece, você comentou esse assunto, ela não faz as outras desaparecerem, mas elas essas tecnologias fazem com que todas se transformem nesse processo, é uma relação mútua, né? Essas novas tecnologias, o fato da gente chamar de páginas, por exemplo, as coisas da internet é muito revelador. Nós não sabíamos como trabalhar com essas novas coisas e passamos a chamá-las de páginas, que era com que a gente sabia lidar. Olha, nem essas páginas da internet são páginas como a gente conhece, e nem as velhas páginas que a gente conhecia são mais as mesmas depois que a internet apareceu, né? O professor Fernando quer comentar? Eu acho que neste ambiente de aprendizagem online, que é a pergunta que foi colocada, o professor tem um papel novo e o aluno também. Porque nesse cenário, o que se pretende, o que se projeta, é que o aluno tenha maior autonomia, maior controle sobre o seu processo de aprendizagem, sobre o seu percurso de aprendizagem, que esse percurso tenha mais relação com o seu background, com as suas necessidades, com os seus conhecimentos prévios, com os seus desejos.
E isso é possível ser feito à distância, às vezes de maneira mais clara do que é possível ser feito presencialmente. Agora, mais autonomia também significa mais responsabilidade. É um aluno que tem que ser mais proativo, tem que ser mais participativo, mais propositivo. Ele não pode se esconder do processo. Ele tem que assumir uma parcela dele. Eu tenho percebido isso durante esses programas. Essas são as dúvidas dos professores. Como fica a postura em relação ao aluno, né? Porque alguns têm a dificuldade do aprendizado sozinho e tem mais facilidade no aprendizado, em aprender com o grupo. Então, como é que fica essa postura com relação ao aluno também? Então, nesses ambientes, se o aluno não tem esta atitude, que é uma atitude proativa, de busca do conhecimento, de identificação das suas características de aprendizagem, como eu aprendo mais fácil, o que está lacunoso, que tipo de auxílio que eu posso ter do professor, dos meus colegas, aonde eu posso buscar mais informações, ele tem que ser muito ativo. E nós não temos esse aluno, na verdade, como nós também não temos um professor que saiba atuar num ambiente onde o aluno tenha mais autonomia. Então, o que se coloca de uma maneira, numa determinada concepção de educação à distância, é que nós ainda estamos numa pré-história nesse sentido. A gente ainda tem que preparar professores e a gente ainda tem que ter uma geração de alunos passando pela formação básica, fundamental, que cheguem a um estágio onde seja possível participar de forma mais qualificada desses ambientes online. Então, por isso, hoje a gente pode afirmar que a educação à distância está mais voltada, está mais indicada para adultos, seja a graduação, pós-graduação, chega ao ensino médio, professora Marilene? Em certo sentido, sim, em função do que a gente consegue fazer agora. Por exemplo, se você pensa em ter um aluno proativo, um aluno participante, um aluno autônomo, você também tem de ter essas condições para que ele se torne isso, né? Então, hoje a gente trabalha ainda num processo em que nós fomos para uma faculdade, fomos para uma formação em que não nos foi oferecida essa possibilidade ainda. Então, todas as pessoas que se envolvem agora com a educação à distância ainda trabalham com esse passado que é a realidade. Então, é muito mais fácil hoje a gente estar desenvolvendo curso para adultos, a gente está desenvolvendo modelos mais para pessoas que sejam mais autossuficientes na aprendizagem, porque ainda estamos desenvolvendo formas de como atender esse aluno mais autônomo e mais ativo, né? Já trabalhamos muito nessa parte de capacitação de professores, e a grande queixa era essa, quer dizer, olha, eu não sei como é que eu vou trabalhar isso, porque eu trabalhei com outros modelos, em que eu era o centro da coisa, em que eu trazia a informação, em que eu elaborava. Então, hoje, a gente está mudando os modelos presenciais e também transformando esses modelos presenciais para o ambiente da realidade à distância. Ok. Mônica, temos outra pergunta. Obrigada, Mônica. Pergunta do Sesc de Niterói, a Patrícia. Pergunta o seguinte: em relação ao mercado de trabalho, qual é a validade e a credibilidade dos cursos feitos à distância, professor Antônio? É interessante a questão, porque em alguns outros países do exterior, quando você faz um curso à distância, ou você faz um curso presencial, alguns têm até na própria legislação dizendo que não pode ser discriminado. O diploma é emitido sem nenhuma especificação se esse curso foi feito à distância ou foi feito presencialmente, né? Universidades americanas, por exemplo, têm o custo dos cursos presenciais e dos cursos à distância, são os mesmos custos. A gente esperava que eles também fossem mais baratos e não são. A noção é que mantém essa qualidade. Mas no Brasil, a legislação ainda precisa de muito avanço, porque ela não estabelece muita distinção entre os vários níveis de ensino. Então, isso está sendo falado para o ensino fundamental, para o ensino médio, pós-graduação, o ensino de graduação, é bastante diferente a situação. Agora, eu acredito que sim, né? Porque do ponto de vista do mercado de trabalho, as empresas veem com bons olhos aquele que está familiarizado com, dominando, principalmente a informática, a internet, né, professor? A educação à distância para o mundo do trabalho, para as empresas, é uma resposta interessante,
para um problema que é como é que você tira o funcionário do ambiente de trabalho para colocá-lo em situações de ensino em que ele tem que estar presente numa sala de aula. A educação à distância facilita a ideia do trabalho, da aprendizagem enquanto trabalhando, né, da capacitação em trabalho. Continuada e em trabalho. Então, nesse sentido é muito positivo. Agora, a pergunta estritamente, eu acho que não há tradição ainda, volume, para que a gente possa chegar a uma conclusão do tipo, o mercado de trabalho aceita. Eu acho que um dia vai aceitar, eu acho que isso que importa. Eu acho que a preocupação da Patrícia é quanto à credibilidade, né? Isso vai depender também das diferentes profissões também, né? Se você tem um diploma na área médica, necessariamente você tem de fazer um estágio, algo prático, né, que vá dar o valor a esse diploma. Nós tivemos cursos na área de moda, né? Nós temos cursos na área de moda, e essas pessoas formadas que têm os nossos certificados, elas são absorvidas pelo mercado e não há questionamento se foi feito à distância ou presencialmente, né? Então eu acho que vai depender também muito da área, e como o professor Fernando também falou, depende da gente estar criando uma cultura de aceitação do que é feito à distância como uma coisa de boa qualidade e que em qualquer lugar vai ser aceito. Ok. Nós temos agora uma ligação da Rosiméria, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Rosiméria. Obrigada pela sua participação. Pode falar. Algumas escolas receberam computadores, mas ainda não conseguiram implementar um projeto em informática educativa. Quando se pensa em professor online, como poderíamos preparar um aluno para que seja um bom aluno online? Ok, professor Antônio, gostaria de responder. Eu vou contar com uma história de casa, porque as histórias que acontecem com a gente são as mais significativas, né? Eu tenho um menino que estava numa faixa dos 7 anos, indo para 8 anos, trabalhando numa escola particular lá em Curitiba, onde eu moro. Um dia eu cheguei em casa, e vocês sabem que vida de professor é sempre corrida, cheguei em casa correndo, perto de 1h, ele entra 1h20 na escola. Falei, vamos rápido que tem que pegar a mochila e ir para a escola para trabalhar na aula. Ele falou, calma, eu ainda tenho que fazer pesquisa para fazer. Falei, como você vai fazer pesquisa essa hora? Esse é o jeito de fazer pesquisa? Não, é rapidinho, eu tenho endereço aqui na internet, era sobre o Dia do Índio, e ele tinha que fazer algo sobre os conflitos indígenas. Ele foi lá na internet, funai.org.br, baixou, organizou, olhou nos menus, chegou lá, conflitos, imprime. Enquanto o computador imprimia, ele correu pegar a mochila e as outras coisas que ele leva para a escola. Deixei passar para ver o que ia acontecer. Uma semana depois voltou o trabalho dele na escola com uma boa letrinha vermelha da professora, escrito assim, parabéns, ótimo. Ele não tinha nem lido. Aliás, embaixo ainda estava escrito em azul, clique aqui para continuar. Então a pergunta que fica é que preparar um aluno começa também pelo professor, né? Quer dizer, o problema não é o aluno buscar informação como ele ia na biblioteca e recortava as figuras dos livros para enfeitar seus trabalhos, ele faz isso na internet. Mas a nossa própria noção do que é pesquisar, do que é investigar, do que é construir o conhecimento. Quer dizer, a internet, nesse caso, não adiantava absolutamente nada, não acrescentou nada, né? Aliás, como disse a minha irmã que trabalha na biblioteca, ao menos eles liam, porque tinham que copiar dos livros. E na internet eles mandam imprimir e não precisavam nem ler. Então, se a pesquisa é vista como uma simples coleta de dados, a gente vai ver que esse mundo novo é um mundo de um gigantesco movimento de oferta de informações e dados, né? Agora, o nosso processo educativo é mais do que acessar informações, é como transformar as informações em conhecimento, para que um dia a gente possa transformar esses conhecimentos em sabedoria, né? Esse é o papel dos educadores hoje. Tá, ok. Depois do intervalo, a interação de diversas mídias na educação à distância. Salto para o futuro, volta já. Para atingir um grande número de pessoas, a educação utiliza cada vez mais as tecnologias contemporâneas. E elas são aperfeiçoadas num curto espaço de tempo, abrindo novas possibilidades para o educador. As redes de alta velocidade melhoram a qualidade de imagens transmitidas pelo computador. A internet está dando os primeiros passos para se tornar uma mídia integradora de outras mídias. Em breve será possível acompanhar pela rede mundial de computadores um programa educativo, hoje transmitido pela TV. Os
últimos anos, governos e iniciativa privada passaram a olhar as tecnologias como importantes instrumentos na educação à distância. Através do rádio, muita gente já foi alfabetizada. Ainda hoje, as ondas desse veículo de comunicação levam aos mais variados lugares projetos de educação à distância. O rádio e a TV são duas mídias de grande penetração. Desde o final dos anos 60, a TV desempenha um papel importante na educação à distância. Mas para ser interativa, ela precisa lançar mão de outros meios, como o telefone, o fax e o computador. Os vídeos também se tornaram uma mídia importante para difundir cursos específicos. Ainda pouco utilizada, a tecnologia do CD-ROM é um grande suporte. As videoconferências e a internet tornaram os cursos de pós-graduação mais acessíveis. No ano passado, educadores brasileiros e americanos se encontraram em Salvador na terceira reunião da Comissão para a Implantação da Parceria Brasil-Estados Unidos para a Educação. As novas tecnologias não trazem só uma questão de utilização ou não de um equipamento. É muito mais forte, muito mais intenso do que isto. Há uma nova lógica na concepção de preparação do material, na elaboração desse material e no uso do material. A good deal of what I said very briefly this morning. Uma boa parte do que já falei aqui sobre novos conhecimentos sobre aprendizagem é passível de questionamento por essas próprias tecnologias. A senhora colocou questões muito desafiadoras, que nos fazem desejar que soubéssemos muito mais do que de fato sabemos. Hoje devemos usar tecnologia para, de fato, começar a responder a essas questões. Bom, então, as novas tecnologias, para a gente saber o resultado, a gente vai primeiro começar, dar o primeiro passo, construir isso ainda, né, professor Fernando? É uma construção ainda, né? Eu acho que a Carmen estava colocando justamente aquela questão importante, que é uma diferenciação entre aparato tecnológico e processo, né, e concepção. Eu acho que ela pegou bem essa questão. E a gente tem chamado de educação à distância coisas que são muito diferentes, na verdade. Eu acho que há uma coisa que é discernível hoje, que a gente chama de educação à distância, que é aprimorar, de algum modo, aquilo que a gente já faz. Agora, isso não é o novo, isso não é o que transcende. Criar o novo é criar novos espaços de aprendizagem, novas estratégias de ensino que vão corresponder a novas estratégias de aprendizagem. Concepções, pelo menos, de como é que esta aprendizagem pode se dar de uma forma mais intensa, mais sistêmica, fazendo com que os alunos desenvolvam conhecimentos mais profundos, mais interrelacionados, capazes de extrapolar aqueles limites mais evidentes do conhecimento que se coloca. Então, esse novo, na verdade, a gente ainda não sabe qual é. A gente não tem ideia ainda de como é que estas mídias todas vão constituir este novo espaço e criar a oportunidade para um novo modo de ensinar e um novo modo de aprender. Isso a gente está construindo. E nesse sentido, construir se faz construindo, antes de mais nada. Se faz pesquisando, se faz teorizando também, mas é essencial provocar a ação. O professor ter acesso, o professor ter a oportunidade de experimentar com alguma orientação, mas essa orientação tem um limite. O limite é que a gente ainda não sabe direito o que está fazendo. Ok, agora nós temos a participação da professora Palmira, de Goiás. Oi, Palmira, obrigada por participar mais uma vez aqui do Salto. Pode falar. Meu nome é Palmira, sou professora multiplicadora do Núcleo de Tecnologia Educacional de Anápolis. A minha questão é a seguinte: os professores da rede oficial de ensino médio e fundamental, já vem capacitando professores para utilizarem a informática aplicada à educação desde 98. Como vocês veem a resistência das universidades em iniciar este processo, já que eles são formadores desses profissionais? Ok, Palmira, muito obrigada. Professor Antônio, gostaria de responder a Palmira? Bom, eu tenho visto o seguinte, que quando a gente fala, como o Fernando disse, a gente chama de educação à distância ou de tecnologias educacionais, muitas coisas bastante diferentes, né? Tentando sintetizar um pouco, eu vejo duas grandes linhas, que talvez não sejam tão antagônicas, que a gente possa pensá-las em conjunto aí no futuro um pouco próximo.
Alguns professores estão vendo a educação à distância como um meio de passar a parte informativa. Então, julga-se que os multimeios são muito mais eficazes em informar, passar informações. Não tem mais sentido mesmo o aluno ir para a sala de aula para copiar matéria do quadro negro. Então, essas coisas que poderiam ser só absorvidas informativamente, poderiam passar para a internet. Ele ganharia o tempo de sala de aula para discutir, criar ambientes, poder fazer pesquisa ou prática de laboratório, estágios, né? Tudo aquilo que a gente está tão apertado na nossa carga horária que a gente não pode fazer, absorvido que estamos em vencer os conteúdos. É uma expressão um pouco forte, né? Parece que os conteúdos são nossos inimigos e nós temos que derrotar, né? E a gente usa essa expressão. A outra tendência é dizer, não, nós vamos trabalhar na internet para desenvolver justamente uma outra maneira de se relacionar com o conhecimento. Então não é tão importante se é informativo ou se não é, mas como as pessoas, os agentes educacionais, vão poder se relacionar num meio novo. Então aí estão surgindo, como a professora falou, ambientes de aprendizagem colaborativa, que talvez seja um dos passos que a gente possa estar dando, né? E é interessante observar que longe das universidades estarem resistindo, elas estão experimentando essas coisas. Nas universidades, esses ambientes de aprendizagem colaborativa, principalmente com desenvolvimento de softwares específicos para isso, tem aparecido, né? Talvez haja a velha distância ainda acontecendo entre a universidade e o ensino fundamental, que a gente precisa abreviar essas pontes que a gente ainda está construindo, né? Professora Mariane, pode falar. Desculpe, já existe, de fato, um processo desencadeado em algumas universidades brasileiras, eu diria pontuais, né? Com essa preocupação de formação de professores já com habilidades para transformar a tecnologia em processo educacional, né? Hoje nós temos uma questão até prática na Universidade Anhembi Morumbi, na qual eu trabalho, que é discutir com os professores como é que o ambiente virtual, ou seja, um lugar apropriado que a gente cria dentro da internet, pode estar preenchendo espaços que não estão sendo devidamente preenchidos na questão presencial. Então, a gente está tentando desenvolver formas e comportamentos em que, na hora em que o professor vai para a sala de aula e coloca um monte de teoria, um monte de informação para que os alunos fiquem lá copiando, então a gente está tentando transformar aos poucos esse modelo que o que o aluno tiver de copiar, ou a informação de base para que ele reflita e consiga fazer um degrau a mais na sua aprendizagem, poderá ser disponibilizada na internet, né? E o debate, a valorização dessa informação para se transformar em conhecimento adquirido deverá ser transformado, deverá ser feito, deverá ser iniciado em sala de aula. Então essa é uma forma prática, quer dizer, o professor está tentando modificar essa postura através desta condição do ambiente virtual que a gente está criando. Inclusive essa também seria uma das tarefas da desenhista instrucional, que vê quais são os elementos, quais são as ferramentas, quais são os espaços e como eles vão ser de fato utilizados para essa finalidade, que é preencher espaços do presencial, que a gente não tem tempo, que a gente pode estar valorizando, então coloca no virtual, tá? Então eu posso dizer, como o professor também, Antônio, falou, há uma experiência bastante interessante em termos colaborativos e é importante a gente reafirmar isso, o professor Fernando já falou, o professor Antônio também, que tudo que se constrói hoje, tudo que se faz hoje é resultado de uma prática, de um processo. Nós não estamos hoje, nós não temos ainda um modelo e acho que nem teremos, mas existem várias experiências que estão modificando algumas posturas sim. Eu não sei em que tempo a gente vai ter resultados e isso vai levar ao maior número de pessoas, mas tem muita gente já pensando a respeito disso. Sim. Ok. Nós temos agora a participação da Paula, do teleposto de Vassouras. Oi, Paula, obrigada por participar aqui do Salto. Pode falar. Em nome dos cursistas do Instituto de Educação Tiago Costa, teleposto Vassouras, nós gostaríamos de saber o seguinte: como fica a questão de avaliação no processo de ensino à distância, em cursos de ensino à distância? Como fica a questão da avaliação? Obrigada, Paula. Professor Fernando. Bom, depende, evidentemente, do modelo de educação à distância que a gente está falando. Num modelo de educação à distância, em que todo o processo se dá à distância, que não há presencial de nenhum momento, a questão da avaliação é mais complexa. E aí eu queria fazer uma distinção. Eu acho que existe um conjunto
de possibilidades de aprendizagem, de necessidades que as pessoas vão apresentando, aprender idiomas, aprender competências específicas para suas profissões, etc., em que o principal avaliador deve ser o próprio sujeito que está aprendendo. E nesse sentido, a gente deve fornecer a ele meios, estratégias para que ele possa produzir uma autoavaliação a partir de critérios que sejam minimamente razoáveis. E a gente também não tem esta, digamos, cultura, essa experiência no sentido de conseguir produzir esta metodologia de autoavaliação. Então, este é um caminho importante, é uma área onde a gente tem que desenvolver conhecimento. Como é que a gente ajuda as pessoas a se avaliarem, porque grande parte dos processos isso é o que basta. Agora, existem determinados tipos de cursos à distância onde você vai ter que certificar, porque a certificação ela vai ser utilizada como, digamos assim, uma barreira para entrada numa profissão, uma habilitação profissional, alguma coisa deste tipo, um enfermeiro e tantas outras profissões. Então, neste caso em que você precisa certificar, a avaliação me parece que ainda não pode prescindir de, em algum momento, ter um Então, nos cursos, por exemplo, do especialização industrial, que é o CEAI, da Fundação Vanzolini, da Politécnica da USP, a avaliação, 40% do valor da avaliação para a certificação é uma prova presencial, que é igual, inclusive, do curso presencial. Porque o curso tem a versão presencial e a distância, e a prova é a mesma. Então, nesse sentido, no sentido apenas dos cursos que precisam certificar, a avaliação, me parece que a gente, por enquanto, com as tecnologias que temos e com as metodologias que temos, parece que não há como escapar de haver uma avaliação presencial. Ok, nós temos perguntas? Obrigada, Mônica. Temos uma pergunta do teleposto de Recife, o Cristiano Lima. Ele pergunta o seguinte: tecnologia não é máquina, tecnologia é saber fazer. Coisa que as máquinas podem até incorporar, mas sem crítica, certamente sem inventividade. Penso que é necessário não apenas um profissional que saiba manusear equipamentos sofisticados, mas que, sobretudo, molde sua prática à luz das novas tecnologias. Como os senhores avaliam a formação de docentes em instituições de ensino superior para atuar na escola, se utilizando de todo o aparato tecnológico já criado? Estamos bem encaminhados? Professor Antônio. Bom, uma vez também vi uma pessoa num debate dizer uma frase que ficou marcante para mim. Dizia assim: o professor que pensa que pode ser substituído pelo computador, merece. Quer dizer, se o professor olha o seu papel somente como um transmissor de informações, ele está arriscando perder seu lugar mesmo, né? Porque é claro que esses meios de comunicação contemporâneos podem fazer essa transmissão de informações muito melhor do que a gente pode fazer na sala de aula com quadro negro, com a nossa voz, né? Nas universidades, as universidades também estão passando por uma reforma bastante grande, uma tentativa de incorporar novos modelos de ensino. O que a gente tem visto na formação de professores, especificamente em nível universitário, é que a área de novas tecnologias muitas vezes é tomada somente como um meio de deixar as aulas mais interessantes, o que é muito pouco, né? Colocar uns slides, a gente projeta algumas coisas no PowerPoint com novos canhões de projeção e parece que a gente deu um grande avanço na tecnologia. Quando em outras áreas, talvez às vezes não tão ricas em tecnologia, a gente conseguiu ver avanços maiores na capacitação de professores, quando eles aprenderam que, quando a gente fala em tecnologia, a gente também está falando em comunicação. Então, são os processos comunicativos que a gente tem que aprimorar. E em sala de aula, muitas vezes, a comunicação, a interação entre professor e aluno, mesmo no presencial, mesmo olho no olho, é muito pobre, né? E com a distância ainda, isso pode se complicar cada vez mais. A distância nem sempre é um fator somativo na educação, é um impedimento muitas vezes. Mas é o fator comunicativo que a gente tem que estar prestando atenção. Muitas vezes, com o uso de novas tecnologias, as pessoas encontram canais comunicativos que não tinham em sala de aula. E as universidades ainda estão tentando descobrir esses caminhos, investigar um pouco aí. Tá certo. Eu só gostaria de falar. Vou pedir um minutinho só para os dois professores, porque nós já estamos com a Rosalina de Goiás aguardando a gente ao telefone. Olá, Rosalina, obrigada pela sua participação, pode falar. Sou a professora Rosalina de Goiás, NTE Anápolis. Eu quero discordar da fala do professor Fernando, quando ele diz que usar a tecnologia à distância é só aprimorar o que já se faz. Porque quando o outro colega aí da mesa cita a história da criança que fez uma pesquisa na internet, simplesmente imprimiu o texto
e a professora deu parabéns, então eu acho que esse professor não está preparado. Vocês não acham também que seria necessário uma mudança de postura do professor e uma melhor qualificação desse profissional? Obrigada. Ok, obrigada, Rosalina. Professor Fernando. Não, eu acho que a professora não entendeu o que eu falei. Eu falei que dentro do leque de educação à distância, nós temos chamado de educação à distância muitas coisas diferentes. E há um tipo de coisa que é bastante discernível, que é aprimorar o que já vem sendo feito. Por exemplo, inserir o computador como uma estratégia a mais para ampliar o tempo de aula, como foi colocado aqui na mesa de algum modo, é uma estratégia desse tipo. Tá certo? No fundo é tentar aprimorar um pouco aquilo que já está fazendo. Então, agora, eu não disse que a educação à distância é apenas isso. Eu disse que o novo transcende isso e que a gente ainda não sabe o que é o novo. E a gente não sabe o que é o novo como nunca sabe quando uma tecnologia nova chega. Porque os primeiros automóveis pareciam com carroças. Porque a concepção de objeto de transportar pessoas e transportar carga eram as carroças. Então, nos primeiros automóveis, havia um espaço fora do automóvel para o condutor, porque era este o modelo dominante. O professor Antônio, no começo da fala dele, falou sobre o vinho dentro do pote... Como é que era, professor? Os odres velhos. Isso, quer dizer, a ideia é essa, quer dizer, você continua aplicando as mesmas concepções com as tecnologias novas. Então, eu acho que a professora talvez não tenha entendido a minha fala. Agora, ontem o professor Wilson até comentou um exemplo parecido com esse, que ele disse mais ou menos que daria 10 para um aluno que retirasse da internet o texto e que aquele texto tivesse algum valor e fosse muito bom. Então, como seria aprimorar o trabalho do professor nesse caso em que o professor Antônio falou? O aluno pega um texto, copia um texto da internet. Qual seria o papel do professor nesse momento? Na realidade, nós temos que ver o que é pesquisa, né? Pesquisa é tentar resolver um problema. Sem problema não pode haver pesquisa. No caso que eu contei, não havia nenhum problema a resolver, né? Às vezes, quem sabe com uma simples pergunta, por exemplo, já que a gente está nessa época, o professor poderia ter perguntado a ele por que a população indígena no Brasil, quando Cabral chegou, era de alguns milhões de habitantes, e nós temos 200 mil índios no Brasil. Estava tudo naquele texto, só que ele ia ter que fazer sentido desse texto. O que a gente está falando hoje com as novas tecnologias é que a gente está vivendo uma explosão de informações, de dados. A gente está até assustado com tanta coisa. O nosso problema não é ter mais informações, mas saber como transformar em melhores informações, mais úteis para nós, né? Mais aplicáveis à nossa vida, mais aplicáveis às nossas competências profissionais na universidade, mas mais aplicáveis também à nossa vida como cidadãos no mundo que está em transformação. Então, isso é muito complicado de fazer. Então, se o aluno pegou um texto e que o conteúdo era bom, tinha validade, e ele aprendeu de alguma forma com aquele texto, aí teria valido a pena, aí teria sido... Ou não? Eu acho que o processo não pode parar aí. Quer dizer, a pesquisa foi feita justamente para que se encontrasse algum tipo de resposta. O aluno tem que ter atribuído significado. A tecnologia aqui, ela não tem nada a ver com essa nossa questão. Isso é igual com ou sem tecnologia. Com ou sem o que nós estamos chamando de aparato tecnológico. Quer dizer, o problema é estabelecer significado a um conjunto de informações que eu obtive, é saber articular essas informações e saber, de algum modo, reproduzir essas informações a partir de uma crítica, a partir de uma visão criativa e crítica. Então, esse é o problema. Se o professor não checa isso, ele só checa se o aluno entregou o papel, não importa se o aluno imprimiu da internet, ou se o aluno copiou da enciclopédia, como fazia antigamente, ou ele recortou de um jornal e colou. O problema é o mesmo. Eu quero saber se isto daqui gerou conhecimento para o aluno. É isso que o professor precisa checar. Se ele olhar o papel, tanto faz. O problema da tecnologia não está na mesa. Tá, eu gostaria de só colocar uma coisa em relação a que o fato dele imprimir na internet é, na verdade, uma atitude pontual. Ele está sozinho ali. E o que vai agregar valor a isso, o que vai dar significância, ele está dentro de um projeto que o envolva na pesquisa, que o envolva numa meta. E a organização desse projeto tem uma metodologia própria que vai fazer esse degrau a mais na aprendizagem dele. Quer dizer, ele não vai fazer algo que seja, trouxe daqui para você. É o professor entender qual é a concepção de pesquisa mesmo que ele está querendo desse aluno. E é também o professor, num outro momento, ser orientado como é que ele vai desenvolver esses projetos variados, como é que ele vai poder abrir a cabeça, a perspectiva dele, como é que ele vai saber
que tipo de envolvimento esse aluno vai poder fazer, quais são as costuras que ele vai fazer dessa pesquisa na internet, através de metas. Nós tivemos alguns projetos, isso no tempo em que a internet não tinha toda essa evidência, com outras escolas de outros países, e o envolvimento justamente, ele tinha um lastro, uma discussão em sala de aula, um envolvimento interdisciplinar com outros professores, e daí a pesquisa fazer sentido na internet, e daí a produção de um outro produto a partir dessa pesquisa. Ok. Eu sei que o professor Fernando quer comentar, mas nós já estamos com a Rosemary, aqui do Rio de Janeiro, aguardando ao telefone. Oi, Rosemary, pode falar. Nós estamos falando do teleposto de Maricá. Sabemos que alguns professores entendem que falar de internet e novas tecnologias em comunidades extremamente carentes é criar no aluno uma expectativa fora de sua realidade. Gostaríamos que a mesa comentasse esse pensamento comum entre os nossos professores. Professor Fernando. Questão ótima, mas eu só queria, retomando ainda a questão anterior, dizer o seguinte: a tecnologia amplifica as coisas. Essa é uma das características. Então, quando ela chega num ambiente desorganizado, fica claro que o ambiente está desorganizado. Quando ela chega num ambiente organizado, também fica claro que ele está organizado e a tecnologia é mais facilmente incorporada. Eu estou falando de tecnologias de informação, especialmente computadores. Então, na escola, a questão que está se colocando em relação à questão da pesquisa aqui é que, na maior parte das vezes, os professores orientavam e já orientavam pesquisas muito mal. E agora a tecnologia está colocando a nu essa questão. Ela está adquirindo relevo. Porque o aluno, rapidamente, pela sua inteligência, ele se adapta. E ele percebe que basta entrar na internet e mandar imprimir e entregar para o professor que está funcionando. Então a tecnologia amplifica o problema. E agora, a pergunta da Rosemary foi sobre acesso, né? Ainda é uma dificuldade, são 7 milhões conectados à internet, enquanto nós temos 150 milhões no Brasil. Como fica essa questão, professor Antônio? O senhor acredita que dentro de quanto tempo nós teremos um acesso mais fácil à informática? A velocidade com qual a tecnologia avança é bastante grande, né? A gente tem visto recentemente no Brasil os provedores gratuitos aparecendo, que baixa bastante o custo da internet numa escola. Muitas vezes as escolas optam por outras tecnologias que talvez não tragam tantos benefícios quanto a internet, né? E existem até projetos que não implicam em grandes laboratórios, mas num computador com uma linha de acesso à internet, em torno do qual nós podemos construir o nosso trabalho de aprendizagem. Mas eu acho que ela fala um pouco da questão do equipamento, acesso ao equipamento. Ainda é difícil, né? Não é barato, nós sabemos disso. Ou seja, talvez, uma vez eu vi o professor Gardner, famoso autor de Múltiplas Inteligências, né? Que esteve no Brasil. Uma vez ele respondeu uma questão que foi bastante crítica. Quando uma professora levantou numa palestra dele e perguntou: professor Gardner, por que você está tão conhecido? Porque você disse que as pessoas são diferentes, que elas aprendem de formas diferentes, que têm inteligências múltiplas. E a gente já sabia disso há tanto tempo, qualquer pessoa que estava em sala de aula sabe disso. Ele devolveu a pergunta, dizendo o seguinte: se nós sabemos disso, por que continuamos ensinando como se todo mundo fosse igual, tivesse os mesmos interesses e aprendesse do mesmo jeito? Ok. E as novas tecnologias têm esse grande papel de trazer novos estímulos, enriquecer o ambiente de aprendizagem. Ok. Depois do intervalo, os nossos convidados fazem um resumo dos principais temas discutidos hoje. Aguarde só um instante. Hoje estamos discutindo o uso das tecnologias na educação à distância. E nesse último bloco vamos dar destaque aos pontos mais importantes sobre o tema. Professor Fernando. Eu queria retomar, acho que um dos pontos muito importantes é essa questão que a última professora colocou sobre o acesso ou não de grandes camadas da população. Eu acho que isso é um problema de política pública. Num país democrático,
com uma política democrática, o acesso à informação, aos meios de comunicação e às tecnologias de aprendizagem, esse acesso ele deve ser a diferença entre uma sociedade justa e uma sociedade injusta. Então, o menino pode até não ter mais na sala de aula dele o giz para o professor escrever na lousa, mas ele não pode estar fora dos meios de comunicação, do acesso à internet, mas de maneira alguma, porque senão ele vai estar numa parcela da população que não tem acesso ao saber, ao conhecimento e, portanto, sem nenhuma oportunidade de vida. Eu acho que essa é uma distinção ética que a sociedade precisa fazer. Eu acho que o governo tem tentado desenvolver políticas de colocar computador em sala de aula, capacitar professores. O governo do Estado de São Paulo, por exemplo, fez um convênio com uma iniciativa privada para que todas as escolas tivessem e-mail e todos os alunos tivessem e-mail. São iniciativas como essa que eu acho que precisam ser valorizadas, né, do Proinfo e N outras. Estamos muito aquém ainda. E que nós vamos discutir no último programa. Professor Antônio. Olha, retomando a questão que eu levantei sobre a história do professor Gardner, ele terminou o debate propondo um sonho para os educadores, que ele chamava de uma ecologia da aprendizagem. Um ambiente tão rico e tão propício para aprender que cada um pudesse aprender do jeito que aprende melhor. Isso é um sonho, está bastante distante, mas a gente não pode esperar esse sonho chegar e cair em cima de nós, né? A gente tem que dar os passos em direção a esse sonho. E um dos passos importantes em direção a esse sonho de criar ambientes onde cada um possa aprender do jeito que aprende melhor é incorporar novos recursos, novas metodologias e também novas tecnologias em sala, né? Para que a gente possa ampliar bastante os estímulos, os recursos, o mundo de informações e dados que as pessoas podem ter. Tá certo. Fundamental. Professora Marilene. Bem, nesse último minutinho, eu sei que as pessoas ouvem muito sobre política e dizem quando é que isso vai chegar a mim, a minha realidade, né? E eu já trabalhei em escolas em que a gente só tinha um único computador e uma conexão muito ruim por linha telefônica, e só esse computador conseguiu mudar muito a realidade das pessoas em função de reflexão sobre isso, o que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode se organizar, mesmo com o pouco que a gente tem nas mãos. Foi um dos projetos que nós realizamos, que era com o Brasil e Portugal, em que as crianças questionavam qual era a visão dos portugueses no tempo da colonização, sobre a colonização do Brasil, como isso era trabalhado em Portugal e como isso era trabalhado no Brasil. Enfim, era um tema que hoje fala-se sobre o descobrimento, é um tema muito atual, mas há 5 anos atrás não era. E o estímulo que essas crianças tinham com os diferentes professores de história, de português, e poder trocar e poder ver essas diferentes perspectivas, trabalhar com diversidades, com diferentes linguagens, e era só um computador. E foi muito interessante o trabalho de organização, de estruturação, como é que eu iria usar esse computador, como é que eu iria estar junto com esse professor para fazer com que ele aproveitasse essa oportunidade do pouco, mais do bom. Então, eu acho que a gente não deve esperar o melhor acontecer. A gente deve começar a trabalhar, buscar parcerias, trabalhar mesmo com pouco. Com o computador ligado à internet já é possível fazer muita coisa. Então, a minha finalização é uma palavra de esperança. Eu acho que a gente pode dar esse salto para o futuro, sim, nesse presente. Ok, obrigada. Salto para o Futuro fica por aqui. Agradecemos as presenças do Fernando Moraes, coordenador de internet da Fundação Vanzolini, na Universidade de São Paulo. A presença do Antônio Simão Neto, professor da PUC do Paraná, e da Marilene Garcia, designer instrucional da Universidade Virtual Brasileira. No próximo programa vamos debater a Lei de Diretrizes e Bases e a Educação à Distância. Tchau.